Vou compartilhar, pessoal. Valeu. Boa tarde a todos. Eu sou o Nedo, por quem você é aluno. A gente trouxe hoje para vocês então esse tema, os 5 desafios das equipes. Tá? Para começar, deixar uma frase para vocês, que não são as finanças, não é a estratégia, não é a tecnologia, que continua resultando em maior vantagem competitiva, é o trabalho em equipe. Bom, o que inspirou a gente, motivou a gente a trazer esse assunto para vocês, né? A gente leu o livro Os 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni. Ele é um consultor em resultados de empresas, ele tem uma empresa de consultoria, faz consultoria para grandes empresas também, como a Nestlé e a Walmart. E esse livro que ele escreveu foi publicado em 2002, e através de uma fábula, uma história que ele montou, ele explora os desafios que podem existir dentro de uma equipe. Então, nessa fábula, nessa história, ele relata uma startup que começou muito bem, era assim, o ó do Vale do Silício, mas depois de 2 anos essa startup não estava mais tão bem, os resultados não estavam bons, a galera não estava se entendendo, o clima organizacional estava péssimo, a equipe passava a perna uma na outra, ninguém tinha um foco no objetivo em levar a startup para frente. Então eles demitiram o CEO atual e trouxeram uma outra CEO para botar ordem na casa e tentar reerguer essa empresa. Bom, era um ambiente de farofa e nada acontece. A gente tem problema, mas a gente não quer resolver esse problema. Estamos realmente voltados para o nosso desenvolvimento individual e não em resolver as questões da organização. Então esse era o problema deles, eles não resolviam os seus problemas. Então a gente dá um start com essa frase do livro que fala que a razão da existência de uma organização, de uma equipe ou de um trabalho de um indivíduo é alcançar resultado. Mas o que é um resultado? Vocês conseguem levantar uma definição pra gente? Ricardo Carlos falou. Lucro? E no Bridge, que a gente não é movido à base de lucro e resultado financeiro? Qualidade? Pode ser qualidade. Bom. Então o resultado é aquilo que é o nosso critério de sucesso para saber que o nosso trabalho deu certo. Esse é o resultado que a gente quer. Então, o nosso resultado pode ser ter um trabalho de qualidade, o nosso resultado pode ser estar fazendo nossas entregas dentro do prazo estipulado, por exemplo. Então, o que impede que uma equipe alcance os seus resultados? As equipes são compostas por seres humanos. E junto com essa composição de uma equipe por seres humanos, vem todos os problemas que os seres humanos podem gerar entre si. Tá voltando. Então, dentro dessa relação de seres humanos podem acontecer 5 disfunções diferentes que vão gerar obstáculos no desenvolvimento do trabalho dessa equipe. Eu tô muito frente. De boa. Se quiser, a gente pode. Show. Então a gente vai mostrar para vocês esse modelo das 5 disfunções, dos 5 desafios que existem dentro das equipes. E a gente vai desenvolver esse modelo em cima de uma pirâmide, que é um modelo interrelacionado, que significa que uma disfunção pode estar relacionada com a outra e puxar a outra. E não necessariamente uma equipe vai ter essas 5 disfunções no seu trabalho, ela pode ter só uma, e tendo só uma dessas disfunções, ela já pode estar comprometendo todo o seu resultado. Então a primeira disfunção que a gente vai falar, ela é a base que pode estar puxando todas as outras disfunções, que é a falta de confiança. Então, só pra gente ter bem claro aqui o nosso conceito de confiança, é a certeza de que os membros da equipe têm boas intenções. E por que é interessante a gente ter essa definição bem clara? Porque a gente pode estar acostumado com a definição de confiança em relação a tentar prever algo que vai acontecer com base no histórico que a gente tem. A gente pode lembrar até em questões tipo, quando tem pesquisa para eleição, o candidato fulano com 30% ganha no segundo turno com 30% dos votos, com um grau de confiança de 95%. Esse grau de confiança ele é com base num histórico de dados que a gente tem. A gente não está falando disso, a gente não está falando de tentar prever um comportamento. Como que seria isso no contexto de equipe, para ficar mais claro? Eu não vou passar essa tarefa aqui muito complexa para fulano, porque da última vez deu ruim, ele não mandou muito bem, vou passar para outro. Ou eu vou mandar essa tarefa aqui para fulano justamente porque da última vez ele mandou muito bem e eu acho que ele vai dar conta agora também. Ou eu não vou levantar esse assunto na reunião porque da última vez que a gente tocou nele, deu confusão, a galera discutiu e não aconteceu nada. Então a gente tem que confiar que todo mundo tem boas intenções
todo mundo está motivado a levar a equipe para o mesmo ponto, para o mesmo foco, e tudo que acontece, a pessoa não fez de propósito, não está fazendo para te sacanear. Ela teve uma boa intenção e o que aconteceu foi de errado, ou de anomalia, ou de disfunção, foi por causa de outros motivos que a gente vai ver. Então, numa equipe onde existe falta de confiança, as pessoas não se sentem à vontade para expor fraquezas, falta de habilidade, erros e para pedir ajuda. Mas por que numa equipe onde tem falta de confiança isso aqui existe? Porque o ser humano, por natureza, ele tende a se autopreservar. E a partir do momento que a gente mostra que precisa de ajuda, ou que a gente está tendo dificuldade com uma tarefa, ou a gente expõe nossos erros, a gente está se tornando vulnerável. E é uma tendência nossa não querer ser vulnerável, a gente quer estar blindado. Então, uma palavra muito forte que vem ligada a essa disfunção é invulnerabilidade. A tendência é que as pessoas queiram ser invulneráveis dentro da equipe, só que quando a gente se blinda, a gente também está se fechando para as oportunidades de melhoria e de discussão dentro da equipe. Então, quais são as consequências dessa disfunção, dessa busca pela invulnerabilidade dentro de uma equipe? Não vai ter debate, não vai ter discussão, e a equipe não vai buscar a solução para os seus problemas para melhorar o desempenho do seu trabalho. As pessoas não estão dispostas a se abrir e falar dos seus problemas, das suas dificuldades, porque isso vai virar o foco para ela, vai mostrar a sua fraqueza. Enfim, a gente sabe que não é isso que as pessoas buscam, mas dentro de uma equipe a gente tem que ter confiança de que vai estar todo mundo ali focando para melhorar o resultado da equipe, todo mundo tem uma boa intenção. Ninguém vai enfiar o dedo na tua cara dizendo que tu errou para te sacanear, para te deixar mal, para te deixar bolado. É pela equipe que a gente tem que conversar e ter uma boa interação. Como que a gente vai combater essa disfunção, né? É isso que interessa. O livro traz algumas dicas de ferramentas, de dinâmicas e atividades que podem ser feitas dentro de uma equipe para combater essa disfunção. A primeira ideia que ele traz é a questão de histórias pessoais. A gente tem que, para criar uma base de confiança, é interessante que a gente tenha uma boa relação pessoal e conheça de verdade a outra pessoa. Ele traz a ideia ali de fazer um questionário simples, perguntando coisas básicas um do outro sobre número de irmãos, de onde vem, experiência de empregos passados, sonhos, enfim, tudo para gerar realmente um bom ambiente de interação entre as pessoas. Outro ponto, outra ferramenta que ele traz é a contribuição dos membros da equipe. É da galera sentar e um dizer pro outro o ponto que acham que essa pessoa mais contribui para o desempenho da equipe e o que essa pessoa faz que pode estar atrapalhando o desempenho da equipe. Essa ferramenta já é um pouco mais complicada de se aplicar porque ela pode gerar mais conflitos. Mas essa questão de gerar conflito a gente vai debater mais pra frente também e vai ver que é bem importante gerar conflitos dentro de uma equipe, por mais que isso pareça uma coisa negativa. O outro ponto é o feedback e, do meu ponto de vista pessoal, assim, o feedback deveria ser uma cultura em todas as equipes para tentar melhorar o seu desempenho, o seu funcionamento. As pessoas têm que ter abertura para dizer que eu acho que pode melhorar nisso, eu não gostei disso que tu fez, eu acho que afetou a gente de tal forma. Só que é muito difícil chegar para uma pessoa e passar um feedback se tu não sabe que essa pessoa sabe que tu tem uma boa intenção. E de novo aquela questão de que ela não tá falando pra te sacanear ou porque ela tá querendo desabafar, tá puta da cara contigo e tem que falar mesmo. Não, a gente tá pensando no desenvolvimento da equipe, eu não tô falando isso pra ti por mal. E o último ponto ali, perfis de preferência, ele é bem legal. Existem várias ferramentas para levantar o perfil comportamental das pessoas. O Gustavo traz pra gente o DISC e a gente aplicou na gestão com a equipe toda. Todo mundo conheceu o perfil do outro e muita coisa se explicou, assim. A gente começa a entender por que a pessoa ajuda daquela forma em determinada situação. A gente começa a se compreender melhor e a relevar mais as coisas, não gerar um conflito imaginando que a pessoa fez de novo para sacanear ou por mal. A gente realmente entende como a pessoa é. Alguma dúvida ou comentário? Bom, e daí a gente parte para a próxima disfunção, que é o medo de conflito. Então, o medo de conflito é a segunda disfunção que a gente vai tratar aqui. Conflito, nesse contexto, então, é algo que é produtivo, é o conflito que traz algo de construtivo, né, para as pessoas, para as equipes. E as equipes, em geral, têm tendência em evitar esse tipo de conflito, tá? Toda relação humana, ela precisa de algum tipo de conflito. Seja uma amizade, seja seu parceiro, seja uma família. O ambiente de trabalho não é diferente, tá? Mas aqui o nosso foco é o conflito ideológico. O que a gente tem que fazer? Qual que é a ideia que a gente está desenvolvendo? Então a gente tem que debater esse tipo de ideal, tá?
É importante saber a diferença aqui dos conflitos interpessoais, que são os conflitos ruins. São aqueles conflitos, né, de uma picuinha, alguma coisa movida a paixão, como religião, futebol, uma pessoa não gosta da outra. Tá? Esse é outro tipo de conflito. A gente tem que focar no conflito bom, que é o conflito da ideia que está sendo discutido aqui. Tá? A principal consequência de times que têm medo de conflito é a criação de uma harmonia artificial. Você não entra em conflito com o seu colega, você não discute aquela ideia, você não debate, você não bate de frente com ele. Então, fica aquele ambiente onde você finge que tá tudo ok, né? Tipo, porra, não concordei com o que o cara falou, não gosto quando a pessoa faz esse tipo de coisa. Então, é um ambiente completamente artificial, certo? Isso é ruim. Por quê? As reuniões tendem a ser entediantes. Então, normalmente uma pessoa vai, apresenta um problema, ela desenvolve aquele problema sozinha, fica lá, blá, 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 fala, tal, sozinha. A gente pode resolver dessa forma. Daí a galera, beleza, é isso. Vamos pra sua mesa lá, trabalhar e tal. Daí o cara vai lá, senta no PC, começa a desenvolver, né, a funcionalidade. Problema. Esse cenário aqui a gente não discutiu na reunião. O que tem que fazer? Uma nova reunião. Tem um cenário que a gente não viu, marca uma reunião, vai lá e discute esse problema. É a mesma coisa. A pessoa vai lá e fala, resolve desse jeito e tal, volta a trabalhar, outro problema. Então, as reuniões elas têm que ser sempre ter sempre esse ingrediente do conflito. E a partir do momento que uma pessoa começa a expor a opinião dela, e começa a conflitar, tu começa a criar cenários. Tu começa a desenvolver todos os cenários possíveis a partir daquela ideia inicial. Os cenários bons, o caminho feliz, e os cenários ruins também. Então quando a pessoa começa a desenvolver aquela funcionalidade, ela vê, esse cenário a gente já discutiu, então eu posso resolver dessa forma, pelo menos eu sei a quem eu posso recorrer, né, para resolver esse problema. Então você poupa tempo com isso. Então no primeiro momento, na primeira reunião, nas primeiras reuniões, é comum que ela dure um pouco mais de tempo. Você começa a discutir demais, né? Começa a ver todos aqueles cenários, ela pode durar um pouco mais. Mas a médio prazo, a longo prazo, ela acaba te economizando tempo. Porque você não vai precisar marcar outra reunião, esperar uma hora para todo mundo disponível, marcar, etc. Outras consequências mesmo de conflitos é que as pessoas costumam ignorar questões que são fundamentais para o time. Certo? Elas não apontam pontos de melhoria naquele time ali. Então tu cria um ambiente que é propício à politicagem. Politicagem aqui no caso é fingir que você não viu, né? Fingir que tudo de boa, quando na verdade você não tá, isso é politicagem. Tá? Como que a gente pode combater então esse meio de conflitos? Tem mineradores, nada a ver com Bitcoin. Mineradores são pessoas que tentam induzir esse conflito. O ideal é que todo mundo seja um minerador, né? Todo mundo conflitue com aquela ideia ali. Mas se o time tem dificuldade nessa questão, é importante você indicar pessoas que tenham esse papel. É o cara que está vendo ali uma discussão e ele fala, mas por que tu acha que isso é o correto? Sabe? Por que a solução A é melhor do que a B? Por que a solução C não foi, né? A pessoa tem que começar a instigar a galera a discutir e trazer essas questões para a mesa, tá? Muito importante no papel de liderança que exista um ambiente, né, que ele cria um ambiente de permissão. Que é um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade, né, para debater essas questões. Então vem muito da primeira disfunção, né, que a pessoa quer se liberar, porque a pessoa não confia, né, naquele ambiente para se expor. Então é muito importante que exista essa permissão, que a pessoa tenha voz nas reuniões, né, que a pessoa fale o que ela está pensando, que ela não tenha medo de falar, cara, eu não gostei da tua solução, sabe, tenta me convencer de que ela realmente é a melhor solução. Não me convence que a minha solução não é boa. É importante para o líder também ele não proteger demais o time. Quando ele vê que tem uma discussão surgindo ali, está ficando um pouco mais acalorada e tal, isso é importante. Deixa as pessoas darem uma discutida e tal. Ele pode observar, né? E evitar que interrompa essa discussão de forma prematura com a intenção de defender, de proteger as pessoas do time. Às vezes tu não quer ver a discussão, a pessoa detesta na briga, detesta o som, começa qualquer coisinha para cima, não, para. Sabe? Deixa rolar um pouquinho. Se a parada começar a sair um pouco do controle, daí o líder pode intervir. Mas é muito importante que esses conflitos existam nas reuniões, no dia a dia do trabalho, então tudo sempre tem que ser discutido por todo mundo. Tá? A próxima disfunção que pode ocorrer dentro de uma equipe é a falta de comprometimento. Mas o que significa falta de comprometimento, né? As melhores equipes tomam decisões claras e oportunas e cada integrante concorda, mesmo tendo votado contra. Tu vai se comprometer com aquela ideia mesmo que tu não seja a favor dela, porque o teu time concluiu que
que é o melhor caminho a seguir para chegar no resultado que vocês querem. Causas da falta de comprometimento. Um desejo de consenso, de unanimidade em cima da solução proposta e uma necessidade de ter certeza no resultado. Então, sobre o desejo de consenso. Seres humanos sensatos não precisam conseguir o que querem para apoiar uma decisão. Eu tenho consciência de que isso é importante para minha equipe, por mais que eu ache que o melhor caminho é o outro. Cara, a gente discutiu, a gente debateu, a gente analisou a situação. Vamos fazer? Vamos. Se as pessoas não se comprometerem com a causa, nada acontece. Volta lá no começo que eu falei pra vocês. Então é importante que todo mundo se comprometa com o time, mesmo achando que não é a melhor solução. Porque, cara, ninguém dentro de uma equipe aqui é criança, a gente sabe, não vai bater o pé e achar, não, eu quero que seja do jeito que eu falei. Não, cara, é equipe, pensem na equipe e não busquem necessariamente unanimidade, porque isso vai ser improdutivo para a equipe também. E sobre necessidade de certeza, é melhor tu tomar logo a decisão, mesmo que tu não tenha certeza do resultado dela, do que tu perder a oportunidade de ficar postergando essa decisão. Vamos tomar uma determinada decisão aqui. Ai, mas eu acho que, não sei, tem que dar mais uma analisada aí nos dados, ver o nosso histórico, como é que foi. Vamos ver. Aí passa a próxima semana a reunião. Tá, e agora? Não, cara, ainda não sei. Vai nessa necessidade de ter certeza que vocês vão ter uma solução assertiva e isso é improdutivo para a equipe. Então, não busquem o consenso de todo mundo para tomar uma iniciativa, uma ação, até porque o que importa nesse caso é que todo mundo tenha certeza de que suas ideias foram ouvidas e analisadas e que a solução está sendo tomada, não a sua, mas a do outro, realmente porque houve uma análise crítica em cima do negócio e não por motivo pessoal ou porque acharam a tua ideia idiota, mas o importante é saber que foi ouvido. Bom, essa disfunção traz a ambiguidade. O que é a ambiguidade nesse contexto? Ter membros dentro da equipe com visões diferentes e que não estão conversando, não estão buscando a mesma coisa. Então, se a gente não busca esse consenso, esse comprometimento, a gente vai continuar tendo visões diferentes de pessoas que acreditam, não, vai ser desse jeito vai ser melhor, não, desse jeito vai ser melhor, e no fim nada vai acontecer, vai continuar com os mesmos problemas, tendo o mesmo desempenho, porque as pessoas estão indo por caminhos diferentes. Isso é ambiguidade. Quais as consequências disso dentro do trabalho da equipe? Essa falta de comprometimento ela acaba gerando a falta de confiança e o medo de errar. Como que se sente o medo de errar? Se tu não se compromete, tu tá praticamente dizendo que tu tá com medo de apostar tuas fichas em algo que tu acha que vai dar errado. E tu não confia na opinião dos teus colegas e no que foi discutido na tua equipe. Segundo ponto, discutir e revisar a decisão inúmeras vezes. Tu não se comprometeu, tu vai voltar naquilo, cara, mas será que tá certo isso? Será que tá certo isso? Mas aquela decisão que a gente teve na outra reunião, será que é isso mesmo? Eu tava pensando, cara, se compromete, faz o resultado a gente vê. Porque o resultado negativo não é algo ruim. A gente vai pegar o resultado negativo, vai ver o que aconteceu e vai tentar de novo. E o último ponto é que as portas se fecham por demora em análise necessária. Então é aquela questão de postergar e perder o timing da solução. Podia ter talvez salvado o prazo da sprint, tomando uma decisão aqui, mas tu preferiu ficar analisando para ver se é realmente esse o problema mesmo. E por aí quando tu vê, a sprint já atrasou aí 1 mês e não aconteceu nada, tu perdeu a oportunidade de melhorar e salvar o desempenho da equipe. Como combater essa disfunção dentro da equipe? Mensagem em massa. O que é mensagem em massa? A gente está debatendo na equipe, procurando soluções, definimos o que a gente vai fazer. No final da reunião, garante que todo mundo entendeu a mesma coisa e está todo mundo a par do que foi discutido. Então a gente definiu que vai fazer isso, isso e isso por causa daquilo outro, de acordo com o que a gente conversou. Definir prazos. Definir prazo é como tu fechar um compromisso e garantir que as pessoas vão estar executando aquilo que foi decidido. A gente sabe que é muito mais fácil tu executar uma tarefa quando tá visando uma deadline ou um prazo do que um negócio que fica aberto. É realmente algo bem simples. Coloca um prazo, é simples, mas pode dar na falta de comprometimento. E contingência e análise do pior cenário possível. O que é isso? A equipe optou pela solução que eu não concordo que seja necessária. Eu tô com medo de entrar nessa e da gente trabalhar nisso. Mas no pior dos casos, o que pode acontecer? Analisem o pior dos casos. Vai estar todo mundo ciente do que pode acontecer. E isso, por si próprio, já vai acalmar os ânimos da galera.
A gente sabe que se der errado não vai acabar o mundo, vai acontecer isso, isso e aquilo, e a vida que segue, a gente começa de novo, propõe soluções de novo e volta ao ciclo da equipe. O que nos leva à quarta disfunção, evitar responsabilizar os outros. Nesse caso, é a disposição dos integrantes em chamar a atenção dos colegas quando algum comportamento ou alguma questão técnica não está de acordo com o que foi definido. Então, o que é causado por essa disfunção? Conversas difíceis. Todo mundo sabe que existem essas situações onde conversas difíceis têm que ser conversadas. Por que as pessoas têm medo disso? Isso causa desconforto interpessoal. Isso não é uma coisa agradável de se fazer. Você tem medo de perder a amizade. Pô, o cara é meu amigo, né? Pô, tem uma conversa difícil com ele. Às vezes o cara, né, posterga isso com medo de perder a amizade. Ou porque vai ficar algum tipo de ressentimento, vai causar pressão, né, na outra pessoa, em si próprio, ou medo de decepcionar uma pessoa que você respeita, ou medo de ser decepcionado. Enfim, são todas consequências que as pessoas têm medo por causa das conversas difíceis, né? Mas se elas não são tidas, a gente chega numa situação de baixos padrões. Você nunca cobra a pessoa, você não estabeleceu um padrão, você não disse o que você espera, você não chegou no consenso do que é esperado, quais são os nossos objetivos. Então, os membros que não são cobrados, eles tendem a voltar as atenções para as próprias necessidades. Então, o foco ele sai do coletivo, sai do time, sai do laboratório e passa a ser um individual dela. Então, já que eu não sou cobrado, né? Tipo, você depende demais da proatividade da pessoa, ela acaba focando nela própria, certo? Dessa forma, a responsabilidade de disciplina, de ter um exemplo, começa a passar para os líderes. Então, se um membro do time não tem essa coisa de responsabilizar os outros, não tem essa cobrança, começa a subir para os líderes. E acaba sobrando para os líderes essa necessidade de cobrar disciplina, quando deveria partir de todo mundo. Como que a gente pode combater, então, isso? Definir objetivos e padrões claros. O que a gente quer, o que a gente espera? Sejam comportamentais ou sejam técnicos. A revisão de progresso é uma coisa bastante importante aqui, porque te dá uma oportunidade de ver o que todo mundo está fazendo e tu discutir com o teu colega esses resultados. O que foi bom, o que foi ruim, o que pode ser melhorado, o que pode ser feito de uma forma diferente, etc. O autor aqui traz a parte de recompensa. Eu, particularmente, sou um pouco contra recompensas materiais, sejam financeiras, de outras formas. Ela pode desviar um pouco a intenção, sabe? Por que você está fazendo aquilo? Qual é realmente a intenção que você está fazendo aquilo? Qual é o foco, né? Eu prefiro pensar em recompensas aqui de uma forma mais moral. Reconhecimento, sabe? Você chegar pro seu colega e falar, pô, cara, legal aquilo que você fez ali. Sabe, esse módulo, pô, deve ter sido muito difícil fazer isso aí, parabéns, sabe? Ou parabenizar uma equipe por ter, sabe, entregado um módulo, ou ter conquistado alguma coisa específica. Esse tipo de recompensa é muito importante para as pessoas, porque elas se sentem valorizadas. Elas dizem, pô, cara, a gente ficou 2 meses, 5 meses, 2 anos fazendo isso daqui, sabe? Pô, mas a galera viu que valeu a pena, a galera gostou disso aqui, sabe? Parabéns. Sabe? É muito importante isso aqui partir de todos os lados, do teu colega, sabe? Ou do nível mais alto. É muito importante que as pessoas se sintam valorizadas. Dessa forma, você começa a cobrar, porque você quer ver o resultado. Isso é uma coisa boa, vicia você, né, ter o resultado ali. Então você vai querer ter mais. Você começa a cobrar aqueles um pouco. Tá? Isso aqui é um gráfico que eu gosto de mostrar. Ele correlaciona o desempenho do colaborador com o nível de pressão, o nível de estresse a que ele está submetido. Então, no eixo Y aqui é o desempenho e no X é a pressão que ele recebe. Então, no começo, se você não tem nenhum tipo de pressão, o cara não é cobrado, não tem prazo, o desempenho do cara tende a cair. Você fica muito dependente da proatividade daquela pessoa. Você acaba criando aqui um ambiente tedioso, enfim, as coisas não acontecem. À medida que a pressão começa a aumentar, começa a estabelecer prazo, começa a ser cobrada pelo resultado, então o desempenho dela começa a subir. Até um ponto ótimo, quase topo, né, dessa curva. Passou demais desse ponto, começa a gerar fadiga, exaustão, problemas de saúde no teu colaborador. Então o ideal, claro, é manter um nível de pressão, um nível de cobrança, para manter o cara entre, né, o centro aqui dessa curva e o lado esquerdo aqui um pouquinho. Né? Esse é o ponto ótimo.
tá? Acho bastante interessante esse gráfico aqui, ele funciona. A última disfunção que a gente traz é a falta de atenção aos resultados. O que é a falta de atenção aos resultados? É a tendência de se preocupar com outras coisas que não sejam o objetivo do grupo. E daí a gente já traz aqui a causa dessa tendência de se preocupar com outras coisas que não são os resultados. Falta um objetivo específico e claro, e o resultado claro também do que a equipe está procurando e quer alcançar. Então, a gente pode analisar essa situação a partir de duas perspectivas de foco. O status da equipe e o status individual. O Megazord aqui, ele tá trazendo a ideia pra gente de que os Power Rangers, eles nunca conseguiam acabar com o vilão, o inimigo deles, sozinhos. No final, eles sempre tinham que virar lá o Megazord pra vencer o bichão. E é exatamente essa a mesma ideia. Quando a equipe tá voltada pro seu resultado individual, em se esforçar só pra subir de cargo, enfim, ela compromete toda a equipe. Então, o que tem que ser prioridade para a equipe tem que ser o status da equipe. Aonde a equipe quer chegar, o resultado que a equipe quer ter. E aí, então, a gente vem para o status individual, que é no sentido de como eu vou contribuir para que a minha equipe atinja o desempenho e o resultado que a gente quer. Isso aqui está muito relacionado à questão de status e ego. Eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar trabalhando mais, mas a minha equipe não acompanha meu ritmo. Eu vou ter que perder meu tempo investindo em outras coisas que a equipe decidiu que é melhor pra gente do que investindo em mim, ou trabalhando do jeito que eu quero, porque eu tô pensando no meu desenvolvimento pessoal, em como o líder vai ver o meu trabalho e ver o que eu fiz, ou como as outras pessoas vão ver como eu sou bom. E a gente aqui tem realmente que focar no status da equipe como um todo e ver a equipe como um conjunto das pessoas boas que tem ali e trabalharam naquilo e não só no que eu fiz. Quais as consequências dentro disso? A equipe não vai progredir, porque ninguém está interessado em trabalhar por uma coisa única, cada um está pensando só em si. Estimula os membros a se concentrarem nas próprias carreiras, então se tu não está pensando aonde a equipe vai, tu vai estar pensando aonde tu vai, tu não vai ajudar a equipe a se desenvolver. Tem uma desmotivação dos membros. Se tu olha pro cara do teu lado, teu colega de equipe, e tu vê que ele tá nem aí pra equipe, só pra ele, tu vai começar a se desmotivar também e vai ser aquela laranja podre que vai estar contaminando os outros. E essa equipe que não tem atenção aos resultados, claramente ela tá mais suscetível às situações. Eu não vou estar focando hoje no meu trabalho como que eu ajudei a contribuir com o desempenho e o desenvolvimento da minha equipe, né? Vai estar distraído com outras coisas, focando em outras questões que não são aquelas que foram definidas como o objetivo e o resultado que a equipe espera. Como combater esse ego, como combater essa falta de atenção aos resultados dentro das equipes? É importante que a equipe tenha uma definição clara do objetivo da equipe. Então, cara, a gente não quer perder prazo, a gente não vai perder prazo. O que a gente vai fazer para não perder nenhum prazo? A gente quer diminuir a quantidade de erro nas nossas tarefas, o que a gente tem que fazer para isso? O que cada um vai fazer para contribuir com isso? E um gatilho para incentivar que as equipes busquem o resultado com afinco é a declaração pública de resultados. Não só a declaração pública de resultado no sentido vejam o que a gente fez, mas de resultados que a equipe espera ter. A gente espera atingir esse resultado, a gente vai trabalhar com muita força para chegar nesse resultado, porque a gente já se comprometeu, o laboratório todo está vendo o que a gente vai tentar alcançar. Alguma dúvida em relação às funções? Um comentário? Agora a gente vai mostrar para vocês a metodologia de diagnóstico para que vocês possam descobrir quão suscetível a equipe de vocês está a essas disfunções. Então, esse questionário ele avalia a sociabilidade da equipe às 5 disfunções, então não vai ser o conjunto, ele diz especificamente sobre cada disfunção. É ideal que todos os membros da equipe respondam, claro. Sejam sinceros. Exatamente. E no final discutam os resultados, né? Pra responder, ver que deu ruim ali e guardar no bolso e fingir que não aconteceu. Então, só pra vocês terem um overview do questionário, a gente colocou as 15 perguntas aqui. Aqui vai a pontuação. E cada pergunta ali está relacionada a uma disfunção. Qual que é a pontuação que vai ali? Quando a gente pontua com 3, é porque aquela afirmativa acontece com frequência. 2, às vezes, e 1, raramente. E a gente soma, né? Soma e faz a média, né? Várias pessoas vão responder. E aqui a gente tem a faixa de periculosidade daquela disfunção ali que está acontecendo dentro da equipe. A gente aplicou esse questionário na Legacy uns 2 meses atrás, eu acho. Claro, não vou entrar em detalhes aqui sobre a pontuação, mas a gente
percebeu pontos de melhoria em todas as disfunções, tá? Nada grave, mas sempre tem pontos de melhoria. Na época até a gente começou a conversar bastante ali com o pessoal da RNG sobre como que a gente pode fazer, principalmente a informação que a gente produz, fluir melhor. O que cada um está fazendo, o que a gente está desenvolvendo, né? Uma comunicação intra-time e com todos os times também. A gente criou alguns canais de comunicação no Slack, front-end e back-end, eu acho que hoje são. A gente tem discutido algumas coisas lá. A gente tem postado algumas coisas também no canal do SUSA B, né? Essas discussões elas surgiram depois de a gente ter feito esse questionário. A gente percebeu que é uma coisa que a gente fala bastante hoje, é saber o que o nosso colega está fazendo, saber o que os outros times estão fazendo. Então a gente começou a dar um pouco mais de atenção a como essa informação está sendo, né, comunicada. A gente faz bastante coisa já no SOS, né, que serve bastante para isso, as dailies. A própria metodologia ágil já traz bastante coisa para a gente. E a ideia é fazer um acompanhamento, cada 3 meses talvez repetir, né, reaplicar esse questionário e ver como a gente evoluiu nesse período, certo? Se alguém tiver algum interesse no questionário, como aplicar e como interpretar, também pode falar com a gente, né? A gente dá um auxílio. Ele não pode ser um negócio muito agressivo, ele não é uma coisa 100% eficiente, ele é um indicativo, né, do que pode ser melhorado. Então também tem que tomar um pouco de cuidado com o que vai ser retirado, né, que vai ser concluído da avaliação do questionário. Mas ele é um bom caminho do que a gente pode fazer. Tá? Bem interessante. Bom, algumas considerações finais sobre essas 5 disfunções, né? O trabalho em equipe se resume à prática de um conjunto pequeno de princípios, então tu não tem que mover mundos e fundos para chegar naquele resultado ali. A prática de boa comunicação entre a equipe, de passar um feedback e só o fato de tu saber que os teus colegas de equipe têm boas intenções já começa a mudar e a eliminar essas disfunções e ajudar a ter um bom resultado. Então, equipes que obtêm sucesso equipes obtêm sucesso porque são excessivamente humanas, porque a gente entende um ao outro, a gente entende as necessidades um do outro, a gente entende que não pode chegar atacando o pau no cara porque isso deixa a pessoa na bad, tu não quer que a tua equipe fique na bad, tu quer que ele realmente entenda que ele precisa melhorar e por que ele precisa melhorar. Então, vamos ser humanos. E o importante é discutir os resultados sempre e sem medo. Se o resultado é ruim, as pessoas tendem a fugir dele e a ideia não é essa. A gente está fazendo isso na gestão agora, discutindo os nossos resultados do ciclo. A gente senta aqui, todo mundo vê o que o outro fez e isso ajuda na sintonia da equipe e a gente está melhorando sempre. Alguma dúvida, opinião, crítica, comentário sobre as funções das suas equipes? Alguma disfunção que não tem nada a ver com o que vocês veem? Ou alguma disfunção que já está gritando assim, tipo, cara, isso acontece muito aqui. E tem coragem. Eu gostei bastante desse tema que vocês trouxeram. Eu tinha comentado um tempo atrás, acho que foi com o Gustavo, né, que uma coisa que para mim é muito importante no trabalho em equipe é a comunicação. E daí vocês mostraram 2 disfunções que afetam a comunicação por motivos bem opostos, né? Uma questão do ego, talvez, de querer ter, talvez, autoria ou ownership, né, sobre alguma coisa, então por isso eu vou fazer aqui e não preciso revelar para ninguém. E isso vai privar toda a equipe de ter conhecimento sobre algo que está sendo feito, de dar feedback antecipadamente sobre o que o colega está fazendo. Ou o oposto, né? Não quero mostrar porque o que vão dizer, vão criticar, vou fazer aqui quietinho. Então, eu acho que a gente toma sempre decisão baseada no que a gente conhece. Então, quanto mais a gente conhece sobre o que o nosso colega está fazendo, a equipe vizinha está fazendo, o que o laboratório está pretendendo, melhor vai ser a nossa decisão. Então, eu sei que a equipe do lado está fazendo isso aqui, e eu ouvi meu colega contando que está fazendo isso aqui, opa, então eu vou tomar uma decisão muito melhor do que se eu só soubesse que o meu colega da minha equipe está fazendo. Então, eu acho que essas 2 disfunções, elas afetam bem essa parte, assim, da comunicação, que eu acho que é importante, assim, tipo, a gente incentivar, né? Ah, isso aqui não vai ser útil pra ninguém. Avisa as pessoas, comenta, pode ser útil pra alguém em algum momento. A comunicação é a base que a gente tem, né? A comunicação contínua e sincera é extremamente importante. E,
como as instruções mostraram, aqui são todo tipo de comunicação. Um elogio, um feedback, uma crítica, uma cobrança, tudo isso é importante. É importante que elas sejam feitas pelo motivo correto e que sejam sinceras, né? Sempre. Quanto mais, melhor. Sem dúvida. Achei legal que vocês ligaram confiança com histórias pessoais. Eu comecei a parar para pensar e realmente as pessoas que eu mais confio são as pessoas que eu mais tenho convívio. E não só conheço no laboratório, né? Conheço toda a história pessoal da pessoa. E te ajuda também a chegar nessa pessoa, a cobrar ela, a criticar ela. Porque tu sabe que essa pessoa vai confiar em ti, tu confia nessa pessoa. Tu não vai estragar a amizade por poder disso, você sabe disso. Deveria. Mais algum comentário? Gente, muito obrigado. A gente espera que tenha sido produtivo para vocês e que vocês reflitam sobre essas disfunções para que vocês possam melhorar ainda mais o trabalho da equipe de vocês e focar nos resultados. E refletir sobre a questão de objetivos. Todo mundo dentro da equipe tem consciência do resultado que vocês esperam e está todo mundo trabalhando para buscar esse resultado comum. Obrigada. Acabou tão rápido. Vocês querem ficar conversando? Pode continuar trocando uma ideia, se quiser. Parabéns. Parabéns. Coisa. Posso falar contigo? Aham. Quer ficar comigo? Sim, pode ser.